santidade. Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e eu vou começar com esses vídeos de perguntas e respostas, porque tem surgido muitas perguntas a respeito dos vídeos, né, que eu tenho gravado. Inclusive, eu tenho tentado responder nos comentários, porém, me trouxeram uma questão que eu achei interessante começar com esses novos vídeos assim. Uma irmãzinha pegou aquele vídeo de se a gente deveria ter relações íntimas com o cônjuge no deserto, e ela disse que enviou para uma pastora que trabalha com, bem conhecida, né, que trabalha com restauração de casamento. E me mandou a resposta da pastora que dizia assim, que a gente precisa deixar de ser religiosos, né, e achar que tudo é pecado. Que quem não deveria estar tendo relação com o marido é a amante, e não a esposa, né? E que se a esposa tivesse tranquila em saber que ele está com outra, e que se ela manter relação com ele está tudo bem, então que não tem por que ficar se apegando de opiniões de outras pessoas. Só para dizer, eu concordo com ela, em partes, né? Eu só não concordo quando elas disseram que eu falei que era pecado. Inclusive, essa manhã eu fui assistir esse vídeo para saber se eu, em algum momento, falei que era pecado, porque senão eu seria humilde o suficiente, inclusive, para excluir o vídeo, né? E eu não falei. Em nenhum momento convido os irmãos a assistir aquele vídeo e vocês vão ver que eu não falei. Eu contei a minha experiência de deserto, tudo que eu queria saber do Senhor, as respostas que eu queria saber do Senhor, eu jejuava e orava e pedia mesmo, eu clamava para o Senhor me responder. E eu falava para o Senhor, para mim, o meu prazer hoje é fazer a tua vontade e não a minha vontade. Qual é a tua vontade? E aquilo, né, depois de um período de jejum, o Senhor começava a falar. E a palavra de Deus mesmo fala que ele fala e ele confirma quando ele fala, né? Então a gente pode pedir confirmação das coisas de Deus. E uma das coisas que Deus falou para mim, e eu vou trazer aqui para os irmãos, mas antes de ler, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, né? Lá na carta aos Romanos, o apóstolo diz o seguinte, né? Que quando o irmão for comer algo, né? Porque estava uma briga entre os irmãos, entre a igreja, porque um dizia que não era lícito comer a carne de porco, né? E o outro sim, dizendo que já tinha sido a carne purificada e que não sei o quê. Então estava aquela guerra entre eles, né? Eu acho que era carne de porco. Se algum estudioso da palavra estiver aqui puder me confirmar ou me corrigir, eu agradeço muito. Paulo disse o seguinte para aqueles irmãos, disse assim, irmão, se você acha que não é pecado, é algo então entre você e Deus, porque a tua consciência não está te acusando. Agora, se você está precisando pedir opinião sobre isso, é porque a sua consciência está te acusando. Então, se a sua consciência está te acusando, é porque sim, é pecado. Ou seja, para mim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Por exemplo, as igrejas onde são mais tradicionais, as mulheres só podem usar a saia, por exemplo, né? Que a doutrina é um pouco mais puxada. Está errado? Não, não está errado. Tem pessoas que precisam de uma doutrinação maior para poder seguir os caminhos do Senhor. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que foi usuário de droga por muito tempo, quando se converteu em uma doutrina dessa pesada. Pesada para mim, irmãos, porque eu uso calça, né? Estou dizendo nesse sentido. E os irmãos que não estão de acordo, eu peço perdão pelas palavras, eu fui mal colocada. E quando eu estava refletindo sobre essa pessoa, eu falei, realmente, para ele, talvez, precisa mesmo ser uma doutrina um pouquinho mais puxada, que não pode fazer. É uma pessoa que precisa hoje, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ele precisa ser doutrinado numa cultura um pouquinho mais puxada, né? Mas outros nem tanto. E eu não estou dando legalidade aqui para pecados, eu só estou dizendo que assim como usar calça não é pecado, ter relações íntimas com teu cônjuge, se na tua mente não te acusa algo entre você e Deus, não é pecado, assim como o divórcio, para uns é pecado, para outros não é pecado. Eu, Sheila, meu ponto de vista é, divórcio não é pecado, o Senhor odeia, mas em momento algum ele proibiu, a proibição vem após o divórcio. Assim é como eu entendo a palavra do Senhor. Nem todo mundo vai poder conviver com um cônjuge. Tem pessoas que são perversas mesmo, que estão quase se matando, ou que está quase matando o outro lado, né?
Que aí fala, mas você acha que Deus quer isso? Eu falei, gente, eu não sei o que Deus quer, eu sei que Deus ama as pessoas, né? E que a gente precisa se consertar para ser mais parecido com Ele. Você quer saber a resposta? Jejua e pede ao Senhor em súplicas e oração para que Ele possa te revelar. Eu não tenho respostas absolutas, irmãos, e nem acredito que algum ser humano possa ter um entendimento tão profundo das coisas de Deus sem que a Ele lhe seja revelado mesmo. Para mim, quando eu fui perguntar ao Senhor, né? E antes de ler essa palavra, porque aqui fala sobre pecado, eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que está na palavra do Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, lá em Colossenses 3:15 diz assim, que seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Então, se você sente paz, até o que Paulo falou, até em Colossenses o que foi dito, se você sente paz com isso, faça. Da minha experiência, do que o Senhor me revelou a mim, para mim, não era para ser feito. Das pessoas que eu acompanho, por exemplo, eu vejo que elas não conseguem curar a dependência emocional, elas não conseguem um nível de profundidade e intimidade com o Senhor, elas ficam rodando no deserto, se torna muita briga com o cônjuge, porque elas esperam demais depois daquilo. Tenho casos, não só um das esposas grávidas, a OM também, o marido fazer todo o enxoval para a OM, assistir o parto e delas não, tudo que tem é ganhado ou elas mesmo compram. Criam os filhos sozinho até que haja restauração. Doenças, tem o caso de doenças. Então, assim, pergunta a Deus o que é lícito para você e o que te convém, né? Vamos lá, então, na primeira carta aos Coríntios 6, para a gente poder finalizar aqui, que foi a resposta que o Senhor deu a mim. Mas se para você não entra no teu coração que isso seja para você, irmãos, você tem que fazer aquilo que o Senhor está te instruindo, porque somente Ele tem as respostas da vida eterna, somente Ele sabe e te conhece bem e sabe daquilo que você precisa, tá bom? Mas eu volto a dizer, eu não falei em momento algum que seja pecado, eu simplesmente falei o que eu acredito do porquê não e o que acontece quando a pessoa tem. Então vamos na Bíblia, para eu finalizar aqui. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pensando aqui enquanto eu lia, pode ser que para mim era muito importante eu mostrar ao meu marido que eu era diferente. Eu pensava assim, eu preciso mostrar para ele que eu sou diferente. Então, quando eu li essa palavra, para mim foi só testificando aquilo que eu já cria, né? Então, para mim, aquela palavra de Romanos que Paulo diz, né, lá, que se você não acredita que seja pecado, é algo entre você e Deus. Se você está perguntando, é porque é pecado, porque tudo que é fora de crer, né, se torna pecado. Se não há fé, se torna pecado. Então, assim, que seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz no vosso coração. Se você manter relações com o seu cônjuge nessa situação e você ficar bem depois, não te abalar espiritualmente, não te tirar do propósito, do caminho, não te levar à tristeza, não te levar à angústia, faça, meus irmãos, sabe? Eu não vejo que seja dessa maneira, eu vejo as pessoas abatidas, contristadas. Tem irmãzinhas que falam para mim mesmo, até palavras pesadas que elas se sentiram depois daquilo, entendeu? Mas se para você é diferente, você pensa diferente, foi o que eu respondi para a irmã. Não, eu não tenho a verdade absoluta e não estou aqui defendendo uma verdade absoluta, estou vindo aqui trazer a palavra, as coisas que eu vejo escrita na palavra do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe muito a vida, a família, os filhos e o casamento de vocês, em nome de Jesus.